Você sabia que a creatina tem mais benefício em idosos do que em pacientes jovens? Bom, meu nome é Guilherme Peck, eu sou médico, eu sou conhecido por não gostar nem de medicina tradicional, nem de funcional, pelo contrário, por adorar as duas e juntá-las na minha prática clínica e por isso já ter mais de 1000 alunos médicos e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a creatina e a indicação dela, não no cenário de ganho de performance, de massa muscular, mas sim em pacientes ali idosos, em pacientes que não praticam atividade física regular. E eu vou mostrar aqui do ponto de vista bioquímico, né? Do ponto de vista de funcionamento biológico, como é que a gente pode explicar isso e também quais as evidências que corroboram para essa tese. Muita gente acha que a creatina ela tem, né, funções ali para aumento de massa muscular, tem gente que acha que ela é um suplemento perigoso porque faz mal para o rim. E vamos desmistificar um pouquinho isso tudo aqui. E eu quero pedir aqui para o meu diretor para ele ir para a tela, porque eu quero mostrar para vocês um gráfico muito interessante retirado aqui de um artigo já conhecido que mostra, olha só, que a reserva de ATP num paciente mais velho, de 52 a 79 anos, é uma reserva maior do que o indivíduo jovem, né? Então, se você for pensar bem, quando você mede a moeda energética de uma pessoa mais velha, se você faz uma análise quantitativa, ela é maior. E aí, como é que a gente explica? Obviamente o idoso ou o paciente com mais idade não tem mais energia do que um paciente mais novo. Como é que você explica? Veja que isso aqui é inversamente proporcional à creatina, a quantidade de creatina. Então, veja que aqui a quantidade de creatina é menor e aqui a reserva de ATP é maior. E veja que aqui a creatina é maior e a reserva energética de ATP é menor. E a gente vai entender isso agora e vai entender como que a creatina funciona. Preste atenção que é bem interessante. As pessoas costumam falar assim, a creatina dá mais energia, regenera ATP, mas não explicam muito bem o mecanismo e eu vou explicar aqui e vou mostrar para vocês que é um mecanismo bastante interessante. Então, vamos lá, vamos imaginar aqui uma célula, né? Uma célula e vamos imaginar aqui, tá, uma mitocôndria, ok? Aqui, então, é a mitocôndria e aqui é a célula. Na mitocôndria, a gente tem produção de ATP. Agora, esse ATP, ele precisa ser direcionado para um outro lugar dentro da célula onde ele vai ser usado. Por exemplo, a glicólise, né? A glicólise, que é a primeira etapa de produção de energia a partir da glicose, usa ATP, tem consumo de ATP, né? Então ela usa ATP, lembra, ela usa 2 ATPs e, né, o saldo final é de 4 ATPs. Então, o resultado final é de 4 ATPs, o que me dá um saldo de 2 ATPs. Isso é bioquímica básica. Agora, quem é que leva o ATP, a moeda energética da célula, para o local ali no citoplasma que a glicólise está acontecendo? É a fosfocreatina. Então, a fosfocreatina, ela meio que carrega, é um caminhãozinho, né, desse ATP e faz com que ele vá para o local da célula. Por isso é que aquele gráfico faz sentido agora, porque o paciente ali que tem mais idade, ele fica com uma reserva de ATP maior porque ele não consegue mobilizar, ele não consegue fazer com que esse ATP seja bem aproveitado na célula, né? Então, o indivíduo mais jovem, ele exatamente consegue esse processo, consegue ter mais mobilidade, entre aspas, do ATP. E a fosfocreatina, né? Então, a creatina entra na célula e para não sair, ela é marcada ali com um fosfato e esse fosfato aqui, junto com a creatina, faz a formação dessa fosfocreatina que mobiliza o ATP. E mais ainda, além da mobilização do ATP, que é uma função que é pouco falada, a função mais falada dela
a gente vai revisar agora é exatamente essa aqui. Então, o ATP, quando ele é utilizado, ele vira ADP mais, né, o fosfato, desculpe, e essa reação tem liberação de energia. E olha que legal, lembra que esse ATP ele está meio que sendo carregado pela fosfocreatina? Então, quando há essa reação, esse fosfato pode ser doado para o ADP e fazer com que ele volte a ser ATP, né? Faz a regeneração, né? Agora, parece ali um esquema muito difícil, mas não é. Ó, vamos lá, vamos revisar aqui, porque eu acho que vale muito a pena para entender essa história da creatina de vez por todas. Então, o ATP ele é mobilizado pela fosfocreatina, ou seja, a fosfocreatina faz com que ele ande na célula, né, para ele poder ser melhor utilizado, e também o fosfato, que está ligado à creatina, ele consegue regenerar o ADP da quebra de um próprio ATP, ou seja, é como se eu tivesse ali um 2 em 1, né? É a forma mais rápida de eu regenerar o ADP. Claro que o estoque da creatina da célula ele é limitado, portanto, essa regeneração do ATP não acontece sempre, a gente depende de uma produção de energia contínua. Eu queria saber se você entende que essa mobilização do ATP é o que mais importa em termos de gás de energia, né? Se você tinha esse conceito e também tinha esse conceito que a creatina ela fazia com que o ATP fosse mobilizado. Geralmente as pessoas só sabem a história ali da regeneração do ATP, mas esquecem dessa que é a chave mais importante. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você me conte se isso foi uma informação nova para você, porque se isso for uma informação nova para você, eu aqui já me comprometo nesse canal a trazer vários desse tipo de informação que vai ser nova e que vai fazer ali sentido na sua prática clínica, né? Então, muito importante que a gente pense em usar creatina. Não precisa ser uma dose alta, mas 3 a 5 gramas nos nossos pacientes idosos se beneficiam muito, como eu mostrei, tem uma explicação bioquímica, tem evidência mostrando, e nessas doses baixas, o benefício ele é indiscutível e o risco ele é praticamente nulo. Muita gente fala de disfunção renal pela creatina, o que é um completo mito. É óbvio, claro, inequívoco que a creatinina vai aumentar, é óbvio. Por quê? Porque a creatina, né, gera creatinina, então se eu tenho mais creatina, eu vou ter mais creatinina. Agora, creatinina aumentada não significa piora de função renal. É para isso que servem outros marcadores, como a combinação da ureia com a creatina, por exemplo, né? Então, você com certeza não vai, a partir de agora, ser mais um que repete que aumento da creatinina pelo uso da creatina significa perda de função renal. Não faz o menor sentido. Então, aqui quebramos mitos, né, de efeitos colaterais dessa substância. Aqui a gente entendeu o mecanismo de ação da creatina e eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal para continuar recebendo essas informações que muitas vezes a faculdade ou até mesmo os cursos que você faz não te falam. Te vejo em mais vídeos com esse tipo de conteúdo.